Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. São João capítulo 17. São João capítulo 17, verso 14 em diante. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Senhor Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor nos envolva no seu amor, na sua graça, que possamos sentir bem e sermos a igreja que o Senhor deseja para este tempo final. Ilumina-nos, abençoa-nos, perdoa nossos pecados, nossas agitações e muda a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Ser um. Eu sei que não é fácil ser um, mas Deus sempre anelou que o povo visse que Ele é um. Em todas as suas manifestações, durante todo o Velho Testamento, e depois vindo em carne no Novo Testamento, Deus sempre anelou que o povo visse que Ele é um. Deus nunca quis ser mais do que um. Um é o suficiente. Ele sendo um, Ele é eterno. Ele não precisa querer ser mais do que um, porque não tem nenhum igual a Ele.
Não tem nenhum maior que Ele. Ele é só e não tem mais nenhum com Ele. E é muito bom ser assim. E Ele quer que nós sejamos um com Ele, para que não haja mais ninguém. Todos que forem separados dele não formam unidade. A gente tem que ser um com Ele. A igreja tem que ser um com Cristo. A mulher tem que ser um com o marido. Forma um, a mulher e o marido. Forma um, tem que ser um. Nem todos são um. Então vamos pensar em tudo isso hoje. Nem todos são um. Nem todo casal é o que a Bíblia diz, são um. Nem todos. Não, mas a Bíblia diz, e nós falamos, os dois agora em diante são um, mas não são. Depois você vai ver que eles não são um, eles são dois. Um puxa para um lado, outro para o outro. Quando falo que puxa um para um lado, outro para o outro, eu lembro do tempo de criança, que eu vi aquelas fotos dos dois burrinhos, né? Eu lembro disso. É só falar de dois assim, eu lembro daquilo lá. Um burrinho querendo comer numa moita de capim, o outro querendo comer na outra moita. E eles lutaram, e os dois acho que morreu de fome, porque cada um queria comer numa moita. E aí tinha dois burrinhos lá, vamos falar de burrinho, né? Eu vi naquele tempo uns cavalinhos, e tinha dois que eram mais sábios. Eles viram que um puxava para lá, outro puxava para cá, nenhum comia, a hora que ia pôr a boca na moita, o outro puxava para cá, e ia pôr a boca na moita de cá, o outro puxava para lá, e acabavam não comendo nada. Aí tinha um que era mais sábio, disse, sabe de uma coisa, vamos virar nós dois, comer um monte sozinho. Aí os dois virou assim, ficou os dois no monte, comeu os dois um monte. Depois viraram para lá e comeram o outro monte. E os outros ficaram puxando para lá e para cá. Isso é coisa desde pequeno, eu lembro disso aí, que eu não cresci, né? Aí depois eu fui pro irmão Nilton e irmão Maurício. Eu falei, que é isso? Quando eu era pequeno, não cresceu até hoje, né? A gente não cresceu até hoje. Fica assim, quando eu era menino, a gente pelo menos desenvolveu na mente, né? Desenvolveu na mente, no conhecimento. Se não pôde ficar muito grande no corpo, mas pelo menos desenvolveu na mente. Não ficou aquela mente atrasada, né? Mas a gente está pensando em ser um, porque a família tem que ser um, marido e mulher tem que ser um, Cristo e a igreja tem que ser um. Jesus orou para que todos sejam um, tem que ser um, e ninguém vai no rapto se não for um. Sabe quantos vão no rapto? Um. Aí eles começam a desanimar, falam, não, mas tem milhões, mas é um só. Se for milhões, esses milhões são um só. Bom, aí você vai ver que são pessoas distintas, né? Pessoas distintas, tem muito disso. Mas nós estamos formando aqui este bom quadro, o pai e o filho sendo um, porque não tem mais do que um, não adianta. Você toma o pai espírito, o filho carne, forma uma pessoa. Tem que formar um, você não pode formar dois, porque o próprio filho diz que ele e o pai é um só. Se você forma dois, você já está lutando contra a Bíblia, então não pode. Se você disser que o pai, filho e Espírito Santo são três, já está brigando com a Bíblia, que a Bíblia diz que é um só. O pai e o filho é um só, e depois o filho diz, vou e venho para vós. Então ele é o Espírito Santo. Ele mesmo diz, o Pai enviará o Consolador em meu nome, o Espírito de verdade, que o mundo não o vê, não o conhece. Por quê? Por que eles não podem conhecer? Ele estava ali em carne, eles não podiam receber a Cristo, então eles não podiam conhecer a Cristo. E ele diz que era o Espírito de verdade que o mundo não podia conhecer. Ele diz, mas vós o conheceis. Era o outro Consolador. Diz, vocês conhecem o outro Consolador. Como Filipe não conhecia o Pai e queria ver o Pai, e Jesus diz, quem me vê a mim vê o Pai. Aí Jesus
falou outra coisa sobre o Espírito Santo. Ele mostrou em São João 14, verso 17, ele mostrou que o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Eles podiam fazer outra pergunta para Jesus ali: ô mestre, então mostra para nós o Espírito Santo e basta. Mas eles nem fizeram mais pergunta para Jesus, porque eles viram que o Pai é o próprio Espírito Santo, e eles queriam ver o Pai separado, e Jesus diz: não tem jeito, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí Jesus diz no verso 17, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Habita convosco. Então, o Espírito que habitava com eles, o outro Consolador que habitava com eles, era Ele próprio. Habita convosco. São João 14, verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Eles estavam vendo Cristo, mas não podiam ver. Jesus falou que eles não podiam ver. Não o vê. Mas ele estava ali. Jesus diz: mas o mundo não o vê e não o conhece. Não o vê e nem o conhece. Mas vós, falando com os discípulos, conheceis. Por quê? Habita convosco. Isso é unidade, gente. Isso é unidade. Se as pessoas não percebem isso, é uma unidade. Não tem jeito de formar três. Ele falou do Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por quê? Porque Ele era um Consolador físico, mas Ele não queria que os seus discípulos ficassem com o Consolador físico, porque Ele ia embora, e os discípulos precisavam de um Consolador. Então não podia ser físico, teria que ser espírito. E é por isso que diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro, para que fique convosco para sempre. Isso quer dizer, até o final das eras. Esse outro Consolador vai ficar até o final das eras, porque eu, sendo Consolador físico, já estou deixando vocês, já vou embora. Mas eu rogo ao Pai, e Ele vai dar outro Consolador para ficar convosco para sempre. Para sempre, você sabe que até o final das eras. Para sempre. Ele está aqui ainda porque nós estamos na era do Espírito Santo. Ele está aqui ainda. Não terminou não. Ele está aqui. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Esse mundo aqui não é o cachaceiro. Não é o pingaiado. Esse mundo aqui não é a prostituta. Esse mundo aqui é o mundo evangélico, o mundo de crente. Não pode receber. Não pode receber. Foi Jesus que falou. Não adianta nem você querer colocar o Espírito Santo lá, porque eles não podem receber. Não podem receber o Espírito de verdade. Eles têm um espírito denominacional, você não pode negar. Eles têm um espírito, eles têm uma unção. Deus os abençoa, como Deus abençoou Balaão. Deus os abençoa. Mas o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Agora, se você procurar nos dias de Jesus, quem é que não via o Espírito de verdade? Era Anás e Caifás, que eram religiosos. Eram os essênios, que eram religiosos. Eram os fariseus, os saduceus, que eram religiosos. Eles não podiam ver nem receber o Espírito de verdade, que o mundo não o vê nem o conhece. Mas vós, os discípulos, o conheceis, porque esse outro Consolador que eu vou rogar para o Pai mandar para vocês, esse Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o conhece, habita convosco. Era Jesus. Habita convosco e estará em vós. Era Ele em forma de Espírito para estar neles. Amém? A igreja precisa de receber esta revelação: Cristo nela. Porque a igreja tem Cristo com ela, como os discípulos tinham Cristo com eles. A igreja tem Cristo com ela.
Todo mundo tem Deus com eles. A igreja tem Deus com eles, ou com ela. A igreja tem. Mas não é para ficar Deus com a igreja. É para ficar Deus na igreja. Mas que diferença tem? Tem que Deus com a igreja é Deus ao lado, é Deus é Deus por fora, é Deus abençoando tudo que é natural nosso. Mas Deus na igreja é Deus dentro. Deus dentro. A esposa não pode apenas ter o marido com ela, porque isso não forma unidade. A esposa tendo o marido com ela, o esposo com ela é o esposo abraçando, beijando, tendo sua vida normal, íntima. Isso ainda é com ela. A esposa tem que deixar o marido entrar nela para formar um apenas. Mas como? Não é apenas sexo. Você tem que ver que essa unidade com Cristo não é unidade corporal. Ela é uma unidade de natureza. Tudo que é Cristo está na igreja. Toda a natureza de Cristo está na igreja. Marido e mulher teriam que eles ir conversando e se ajuntando ao ponto que o marido entra na mulher e os dois ficam um só. Vamos fazer isso, bem? Vamos. Vamos fazer aquilo, amor? Vamos. Vamos fazer aquilo, querida? Vamos. Vamos ali, querido? Vamos. Um só. Agora, se não for um, vamos ali, querida? Não. Vamos ali, amor? Não. Tem que formar um, porque Cristo forma um, Ele e a igreja um. Ele diz: vamos à arena, igreja, vamos. Vamos à cova de leões, vamos. Vamos à fornalha, amor, vamos. Porque é um. Não era apenas Daniel com Deus, era Deus em Daniel. Não era apenas Sadraque, Mesaque e Abednego com o quarto homem, era o quarto homem neles. Porque a hora que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha, eles não precisaram colocar a mão no quarto homem. E eles viram quatro. Mas na hora de... Sai daí, Sadraque, sai, Mesaque, sai, Abednego. Cadê aquele quarto? Está dentro dos três. Está dentro dos três. O quarto homem é Deus, é Cristo. Estava ali dentro. Então aquilo forma uma unidade para entrar na cova de leões. Marido e mulher, quando se tornam um, formam uma unidade para vencer os leões da família, para vencer a fogueira do lar, para vencer a fogueira no mundo. Mas tem que ser um. Se não for um, não tem jeito. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Por isso casamento com jugo desigual é reprovado por Deus. Por quê? Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E quando se tornam crentes, eles deveriam saber que um crente casando com outro crente, eles têm que casar com a mesma fé. Não se casa crente com uma fé diferente, porque isso não forma unidade. Cada fé é uma unidade, cada fé. E o crente tem que ter uma só fé para poder formar uma só unidade. Porque se ela tem uma fé e ele tem outra fé, isso é duas e não forma unidade. São duas unidades distintas. E ela não pode formar uma unidade, porque cada um tem uma fé.
Não se casa um verdadeiro revelado com uma moça que não tem revelação. Mas ela é das primas, bonita, elegante. O problema é seu. Se você é filho, você nem pensa nisso. Se você é filha, nem pensa nisso. Porque você vai ver na Bíblia que nunca formará a verdadeira unidade, nunca serão um. Não tem jeito de ser um, porque já são dois desde quando começaram a namorar. São dois. Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa na fé, cada um quer uma fé distinta. Por isso, quando você tem uma fé idêntica, aí você pode casar. Isso que é casar. Casar não é isso. Agora os meus ouvintes não me veem agora, né? Mas casar não é isso, uma mão longe da outra, assim, aberta, com os dedos tudo para engrenar. Casado não é isso. Casar é ligar uma mão com a outra e engrenar os dedos um com o outro. Isso é casar. Por isso, quando se casa, devia ficar casado. Agora tem gente que já vai para o altar, já vai para o juiz de paz, já vai assim. Eles já vão com mão aberta, dedo aberto, mas não engrena. E o juiz de paz vai lá e forma, os dois são um. E eles ficam assim, dois longe, um do outro ainda. Porque não tem jeito. Vem para a igreja o pastor, o sacerdote, e forma aquele quadro bonito. Este quadro é como Cristo e a igreja. Espera lá, Cristo e a igreja são um. Engrena, casa, une. Mas a igreja que não une com a palavra, ela não é a igreja de Deus, porque Deus é a palavra e Deus só casa com Deus. Demônio casa com demônio, mas Deus casa com Deus. Não sei, talvez os ouvintes não entendam, mas nós entendemos. E eles vão entender também o que é isso. Esse rapaz, como ele pode unir com uma fé diferente da dele, isso não faz casamento. Você já está separado com a união chamada casamento. Já está separado. Porque a fé é diferente. A fé desse rapaz é diferente da moça. A fé desta moça é diferente do rapaz. Isso nunca formará unidade. Para formar unidade, ela tem que deixar ele entrar nela. Estou dizendo agora de algo mais profundo, não sexualmente. Agora é entrar espiritualmente. Um tem que entrar no outro. Os dois têm que acasalar. Se tem que acasalar para trazer filhos, tem que acasalar para ser um. Porque quando não se acasala para ser um, e se acasala só para ter filhos, aqueles filhos nunca vão bem. Os filhos a vida inteira ficam vendo os pais separados, brigando, discutindo, os filhos participando de todas aquelas cenas que são cenas de destruição e não de unidade. Então aquele marido, aquela mulher não tem jeito de formar uma unidade entre os dois, porque nunca um entra no outro. E eu queria que isso daqui entrasse mais por um motivo, porque não é só o marido entrar na mulher. Agora eu estou dizendo de uma unidade que a mulher é feita do mesmo material daquele marido. Vocês namorando, vocês vão ter que ver isso, gente. Vão ter, porque nem todos os casais são tipo de Cristo e da igreja, só aqueles que são um. O casal que não é um, o marido com a mulher, não é um, não é tipo de Cristo da igreja. O casal que o marido e a mulher só vive discutindo, só vive brigando, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, e eles ainda não colocaram a coisa em dia, espera lá, não tem tipo de Cristo e a igreja.
Você sabe de uma coisa? Cristo veio, olha, com a igreja primitiva, teve uma união tremenda. Cristo e a igreja, ao ponto dele entrar na igreja, que a igreja vendia o que ela tinha, repartia entre os irmãos, porque levava para os apóstolos, e eles repartiam entre os irmãos, e todo mundo tinha uma igualdade. Aquilo era a igreja do Pentecostes. Aquela era a igreja. Que quando um Ananias e uma Safira chegava lá, um casal mentiroso, porque aquele casal era um. Ananias e Safira era uma unidade. Eles uniram em casa para mentir. A hora que foi para a igreja, Ananias disse para Pedro. Pedro falou: você vendeu aquela propriedade? Portanto, ele disse: foi. O rapaz já caiu morto. Ele já pegava e enterrava. Não tem esse negócio de ficar fazendo velório, perder tempo com gente que não tem semente. Ele já enterrava. Você vê na Bíblia que era feito desse jeito. Quem perde tempo é nós, para poder ajudar a família, acalentar a família, né? É nós. Mas lá na igreja primitiva era diferente. Então aquele casal era unido. Ananias era um com a Safira. A Safira era uma com Ananias. A Safira dizia: eu amo Ananias. Ananias dizendo: eu amo a Safira. Os dois eram um. Mais tarde chegou a Safira, e na igreja, porque os dois eram da igreja também, os dois da igreja primitiva, Ananias e Safira. Aí chegou a Safira mais tarde, e Pedro foi com a pergunta outra vez: irmã Safira, vocês venderam aquela propriedade, portanto? Sim, irmão Pedro, foi portanto. Aí o Espírito Santo estava ali, e Pedro disse: por que você deixou Satanás encher o seu coração e mentiste ao Espírito Santo? Ela estava mentindo para Pedro, mas Pedro diz: você mentiu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo era um com Pedro. E mentir a um homem como Pedro, que era um com Deus, era mentir a Deus. Porque você mentiu ao Espírito Santo e você vendeu aquela propriedade por um preço diferente, e agora você vem e diz: eis aí os pés daquele que sepultaram o seu marido. Meu marido morreu? Morreu? Ela não sabia. Ela não sabia que nem contar eles não contava. Você não vai fazer isso hoje não, isso é contra a lei, certo? Não tem nada disso não. Não tem nada disso. Se morrer e morrer na igreja, tem que fazer autópsia, fazer de tudo aí para ver do que foi que morreu. Isso é o correto. Hoje, esse é o correto, certo? Mas naqueles dias não era assim, não. Não tinha dá tempo de autópsia, nem de chamar: ô irmã Ananias. A irmã Safira, né? O irmão Ananias morreu. Não adiantava. Não adiantava. Não, eles nem perdiam tempo. Então, a senhora fica sabendo, irmã Safira, que o Ananias morreu hoje cedo porque mentiu igual a senhora. Vocês são um mesmo, hein? Como vocês são uma unidade, irmã Safira e o Ananias. Como vocês são um. Como mente igual no dízimo. Paga errado, ainda mente. E os dois já saem de casa combinados. Eu vou falar tanto, você não fala diferente não, porque você já viu, né? Se fala diferente, aí nós não somos Ananias e Safira. Tem que ser aquilo. Então Ananias e Safira, tudo direitinho. Eis aí os pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles também te sepultarão. Pum. Irmãos, não precisava dar tiro, não precisava falar nada, não precisava gritar com a igreja, nada. Você mentiu ao Espírito Santo, morria. A hora que Pedro terminou de falar, caiu morta. Sepultaram um casal que eram um. Eles eram um para mentir. Eram um. Teve um tempo que Abraão foi um com Sara também. Mas aí está a eleição. Que coisa tremenda. Porque Ananias e Safira morreu. Por que Abraão e Sara não morreu? Abraão mentiu perante o rei Abimeleque, isso. Ela é minha irmã.
E você sabe, não, ele é meu irmão. Na verdade era 50%. Era. Ela era filha do pai de Abraão e não da mãe de Abraão. Então, era. Só que eles tinham casado. Naquele tempo casava-se assim. Lá desde o princípio que Caim casou com a irmã dele. Talvez as pessoas fiquem preocupadas. Com quem foi que Caim casou? Com a irmã dele, rapaz. Não precisa preocupar não. Lá eles casavam com a família, casava com a irmã. E depois, mais para frente ainda, muitos anos depois, Abraão estava dizendo para o seu servo: você vai lá na minha família e traz uma esposa para o meu filho. Na minha família. Era para casar dentro de família. Eles queriam preservar aquela linhagem de sangue e de fé. Você tem que saber disso. Hoje nós estão casando, misturando. Não, ela é bonitinha, ela é da igreja tal. Aí ele é um pãozinho, tem até brinquinho. Para você ver onde está a cabeça dela e dele. Nem juízo não tem direito ainda. Não tem, mas quer casar. Querem casar. Pode ter 30, 50 anos. Pensou desse jeito, ainda não está formado mentalmente. Não está formado mentalmente. Não precisa de tudo isso, né? Mas isso aqui é bom. Por que Abraão e Sara não morreu? E por que as mulheres de Abimeleque é que iam morrer? E Abimeleque era um homem justo, a Bíblia diz. Homem justo, orou para deitar. Ele orou até para deitar com Sara. Mas a hora que ele foi deitar, ele já dormiu. E ele não dormiria com uma menina daquela sem tocá-la. Deus fez ele dormir. Quando você estiver fazendo alguma coisa errada, peça para o Espírito Santo te dar sono, para você não fazer a coisa errada, para não concretizar aquilo. E Abraão não precisou nem orar. Aquilo ali Deus foi na frente e cuidou, porque Abraão ficou com medo de morrer. Esses homens aqui são ímpios, eles podem me matar por sua causa, Sara. 90 anos, você é linda, Sara. 90 anos. Aí você tem que ver que Sara já tinha sido transformada. Tinha sido transformada. Mas ainda falhou. Eu quero te ajudar, sabe por quê? Porque você pensa que depois que você foi transformado, porque nós já fomos transformados, já saímos de um monte de lugar e viemos passando umas engenhocas, e até chegar aqui onde nós chegamos, para poder chegar de uma forma mais perfeita. Mas aqui mesmo ainda falhamos. Abraão e Sara falhou depois de transformados. Você não vai jogar a sua vida fora. Mas eu pensei que eu não ia falhar mais. Eu ainda tive um tropeção aqui. José teve um tropeção, Abraão teve um tropeção, mas tinha graça para poder apagar aquele tropeção. Tinha graça para passar. Deus tem graça para passar em nossos tropeções. Mas ele não tinha para passar em Ananias e Safira, porque não eram dele. Eles eram um também, mas na mentira, na falsidade. Abraão e Sara não. Eles eram um, mas eram de uma verdadeira fé. Eles mostraram que qualquer homem pode fracassar, qualquer mulher pode fracassar, mas tem um Deus de misericórdia que está com os olhos sobre nós, e dizendo: eu te guardo a si mesmo. De como Deus podia guardar Sara para Abraão, quando Abraão deu Sara para Abimeleque? Como Deus podia guardar? Deus guardou. Deus é responsável por nós. Se nós falhamos, Deus não falha. Ele diz: eu guardo. Se você for infiel, diz Deus, eu não vou ser infiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Você pode negar a você mesmo, mas Deus diz: eu não posso negar a mim mesmo. Se eu for infiel, eu nego a mim mesmo. Deus diz: eu não nego, eu não posso negar a mim mesmo. Não sou infiel. Você fracassa, mas eu vou e te salvo. Aí Deus foi lá, pôs sono em Abimeleque. Abimeleque não tocou em Sara e sonhou. E Deus falou para ele: Abimeleque, no sonho, o homem dormindo ali com aquela menina de 90 anos. Menina, irmãos, aquela garota de 90 anos ao lado dele. Um rei não dormia com velha. Não, tem que falar claro, não é desprezando. Você sabe que chega um ponto que até mulher com certa idade, ela está querendo até separar a cama. E com 90 anos então?
e com 90. A questão é que já haviam sido transformados. E Abimeleque olhou naquela de 90 e disse: mas que menina bonita. Quem é sua, Abraão? É minha irmã. Aí ele deu uma olhada em Abraão também, mas um rapazão, hein? Isso é um rapaz formado. E você, eu sou irmão dela. Que confirmação. Deus foi lá e cuidou, abençoou. Falou para Abimeleque sonhando. Deus falou: ó, você é um homem morto. Oh, mas espera lá, não foi eu que menti. O senhor sabe da minha integridade, o senhor sabe que eu sou um homem justo. Deus diz: você é um homem morto, porque você está dormindo com a mulher que tem marido. E não podia. Vocês vão notar isso, que Abimeleque não era aquele crente lá dentro de Israel, mas era uma lei que não podia dormir com uma mulher que tinha marido. Não podia. Ele era um homem morto ao morrer, ao dormir com uma mulher dessa, uma mulher que tinha marido. Ele era morto perante Deus. E hoje Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, não mudou. Você é um homem morto, Abimeleque, com toda a sua justiça que você diz ter. É um homem morto, porque você dorme com uma mulher que tem marido. Mas senhor, ela falou que ele é irmão dela. Mas vai lá e devolve ela para ele. É interessante. O Abraão erra e Deus pune Abimeleque. Você diz: Deus é injusto. Não, é semente de Deus, é semente de Deus. Você é de Deus, acabou, filho. Você é de Deus, Deus não te joga fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Isso de maneira alguma quer dizer: se eu fracassar, se eu falhar, Deus vai lá e me pega outra vez. Então, mas por que o senhor não me lança fora? Porque eu não posso lançar fora, você é meu. Por que lançou Ananias e Safira? Porque não era meu. Não era meu. Agora você é de Deus, não aproveita, aproveita a santidade, aproveita a promessa, aproveita o que Deus te dá. Isso é muito bom, mas não aproveita você saber que Deus te salva, que Deus vai atrás de você. Agora vai e fracassa, vai e peca. Não faça isso não, aí já é pecado voluntário. Você vai ter que aprender com a Bíblia. É pecador voluntário, e o pecador voluntário não tem remissão para ele, viu? O pecador voluntário é aquele que sabe: eu não posso fazer isso, vou lá e faço. Não, mas eu não posso, vai lá e faz outra vez. Ele é voluntário. Reincidente, voluntário, aí não tem jeito, viu? Você toma cuidado, não abusa de Deus. O irmão Brana veio e pregou: não cruze a linha da misericórdia. Deus é misericórdia, mas o dia que você cruzar a linha da misericórdia, então você cai no juízo, e Deus vai te tratar daquela maneira. Mas enquanto você não cruza aquela linha, você fracassa, você tropeça, você cai aqui, levanta ali, e Deus te dá a mão, e os outros criticam de você, e Deus te dando a mão, Deus te fortalecendo, e os outros falando de você, e Deus te levantando. Como o crente precisa animar. Agora esta é a diferença de Abraão e Sara com Ananias e Safira. E eram um. Abraão era um. Na hora de crer na promessa, ela deu uma risadinha. Abraão creu, diz: não, mulher, vai vir um menino sim. Ah, mas a nossa impossibilidade. Não, Abraão diz: aqui não tem impossibilidade, quem fez promessa é Deus. Quando Deus faz uma promessa, não olha por suas fraquezas. Ele prometeu que ele vai vir arrebatar um povo, e ele tem um povo para ser arrebatado nessa era. Ele prometeu que virá uma era efesiana. Eu vou falar amanhã alguma coisa talvez sobre isso. E ele prometeu e ele está cumprindo. Ele prometeu, tem, e ele cumpre com a sua palavra. Ele prometeu que mandaria o Elias. Você pode não crer de jeito nenhum. Deus diz: não importa se você crê ou não, eu não estou mandando ele para você, eu estou mandando o Elias para o meu povo. É para o meu povo. Aleluia. Não adianta você dizer: eu não creio nisso. Deus diz: não é para você. Anás podia dizer: eu não creio nesse homem que diz que é Messias, o Jesus de Nazaré. Deus podia dizer: não mandei ele para você, eu mandei ele para Maria Madalena, eu mandei ele, foi para o Zaqueu, não mandei para você. E você que diz que não tem profeta hoje, é porque Deus não mandou um profeta para você. E eu dou graças a Deus
Quem mandou para mim? Aleluia! Aleluia! Ele mandou para mim. Aleluia. A Bíblia diz: não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus chama. Maria Madalena não era culpada de ser uma desgraçada, cheia de 7 demônios. E Deus fala: eu te quero, vou te salvar, vou expulsar esse demônio de você, você vai ser uma santa. Ela não era culpada. E do Anás e Caifás viver com o pergaminho, o rolo do Velho Testamento, debaixo do braço ou em qualquer lugar, e carregar para o templo todo dia, e ir para o inferno. É Deus que chama. Diz: não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus tem misericórdia. Quando eu vejo isto, eu vejo que Deus teve misericórdia de quem não dá valor. E Ele teve misericórdia. Não é por eu ser bom, não é por eu pregar, não é por eu orar, não é por virmos à igreja, não. Não, é Deus que é bom mesmo. É Ele mesmo que é bom. Não é você que faz coisa alguma. Agora Ele tem para quem mandar. Você pode rejeitar o quanto você quiser. Você pode ouvir a mensagem e não sentir nada. Deus diz também: não é para você sentir. Eu não mandei essa mensagem para você sentir. Eu mandei foi para um povo. Ah, mas eu estou sentado ao lado dele aqui, por que eu não sinto que nem ele? Olha, o problema é seu. Eu mandei essa mensagem para os meus, mas eu estou também dentro do tabernáculo. Eu creio também na mensagem do profeta. Então sinta ela como o outro está sentindo. Sinta, porque eu mandei essa mensagem. É para um povo que é filho. Elias virá e converterá o coração dos filhos aos pais. Se não é filho, então não aceita o Elias. Mas se é filho, não tem marido, não tem mulher, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que possa atrapalhar. Qualquer um que colocar no nosso caminho diz: sai do meu caminho. Esse caminho de fé aqui é meu, saia do meu caminho. Fulano está me atrapalhando. Ninguém me atrapalha a servir a Deus. Ninguém está me atrapalhando. Ninguém é empecilho para mim, porque eu já tomei o caminho. Qualquer serpente que parar nesse caminho, eu vou ter que pegá-la em nome de Jesus Cristo e jogá-la para fora. Diz: sai do meu caminho. Esse caminho aqui é caminho que Deus preparou para eu andar nele. E Deus falou através do profeta Isaías: nem os loucos errarão esse caminho. É por isso que eu não errei. Você diz: pastor, também eu acho que você é doido. Então, é por isso que eu não errei o caminho. Porque você é muito santo e você não acerta o caminho. Fica doido que nem eu. Fica desse jeito. Nós somos loucos pela verdade. Podemos não dar conta de tudo, mas somos loucos pela verdade. Gostamos do que é certo. Podemos fazer muita coisa errada, mas nós gostamos do que é certo, gostamos. Nós nos alegramos com aquilo que é bom. Amém. Agora, ser um. O marido tem que ser um com a mulher, a mulher um com o marido. Cristo é um com a igreja tem que ser um com ele. Tem que ser. Ou senão não é dele. Essa mulher é um com o marido. Agora, espera aí, esse marido só faz coisa errada. Então, pastor, você tem que entender, eu estou falando agora, você é um com o seu marido, dentro daquilo que é o limite da vida física de marido e mulher. Ele pode ser um cachaceiro. Ele pode ser um homem feio, errado, torto. Quando você casou com ele, você podia ter ele é bonitinho, mas depois ficou feio, ficou torto, ficou careca, seja o que for. Mas tem uma coisa: você tem que ser uma com ele. Não pode ser com mais ninguém. É uma com ele. Ah, mas como? Tendo aquele limite, o seu corpo pertence a ele, o corpo dele pertence a você. Você é um com ele e acabou. Não pode mais nada. É um com ele. E Cristo é a igreja. Olha, é a palavra. Cristo é a palavra e a igreja é a palavra. Se ela não é a palavra, ela não é a igreja dele. Quando você pega Atos 2:38,
e diz para o povo ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ele diz: não é assim não. Você pode saber, pode deixar eles quietinhos, não tente mais não, porque você vai dar coisa santa a cães, você vai jogar pérola a porcos, e a Bíblia diz que não pode fazer isso. Não adianta. Quando você mostrar versículos do batismo, nós temos lá 4, 5 batismos realizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e não tem nenhum realizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Que segurança a gente tem para pregar essa mensagem. Você não precisa ser formado em seminário. Eu sou de 4º ano. Você não precisa ser formado em seminário. Você precisa ser formado em fé em Deus. Eu creio em Deus. Eu não estou ligado a denominação alguma, mas eu creio em Deus, e Deus é o meu sustento. Ele vai me ensinar, é Ele quem vai me ensinar, ninguém mais vai me ensinar, é Deus quem vai me ensinar. Eu tenho segurança disto. É Ele quem vai me ensinar, é Ele quem está te instruindo, é Deus te instruindo. Por que os outros não sabem? Deus diz: olha, tem uma coisa, eu sei que vocês queriam que grandes gênios crescem nesta mensagem, mas sempre Deus me desperta. Você tem que saber de uma coisa, Osmar: eu escondi esta mensagem dos sábios e entendidos e revelei aos pequeninos. Você está esperando que alguém grande vai receber essa mensagem, mas você está contrariando a minha palavra. Eu não faço isso. Essa mensagem, como as outras, eu sempre escondi dos grandes. Eu chamei Maria Madalena, revelei para ela. Eu chamei o Zaqueu, revelei para ele. Chamei o Mateus publicano, revelei para ele. A samaritana, revelei para ela. Mas o Anás e Caifás, você sabe que eu deixei de lado, porque não adianta, neles não entra revelação. Aquilo ali é coração duro mesmo, é coração de pedra. Eu não posso mudar eles. Mas a Maria Madalena não prestava, mas eu podia mudar ela. A samaritana não prestava, mas eu podia mudar ela. O Zaqueu era um ladrão de impostos, mas eu podia mudar ele. Por isso eu quis comer na casa dele e nunca pedi para comer na casa do sacerdote. Então o sacerdote pode dizer: eu queria ir na minha casa. Por quê? Porque eles queriam desafiar a Cristo. Foi o que Simão fez. O que Anás talvez pensou, não fez. O que Caifás pensou, não fez. Mas eles devem ter unido lá e dito: ô Simão, faz você. O Simão fez e deixou Jesus lá num canto, sem ósculo santo, sem lavar os pés, deixou Jesus sozinho. Eu posso ver talvez Jesus numa mesinha lá no fundo da festa, e ninguém perto dele. E todo que chegava dava uma olhadinha, uma cubadinha de lado e dizia: ele está aí. O Simão, isso você não vai lá não? Não, eu vou não, que isso? Oh, mas você não convidou ele? Convidei. E você lavou os pés dele a hora que ele entrou? Não, que lavar os pés daquele lá, de jeito nenhum, eu não. Isso é uma baixeza, eu lavar os pés dele. Ah, Simão, você não sabe o que é baixeza. Daqui a pouco você vai ver a baixeza entrar dentro da sua casa. E entrou a prostituta dentro da casa dele, pisando alto para lá e para cá, e olhava perto de Simão: não dá, esse daí não serve para mim. Olhava para o outro: Caifás também não, o Anás também não, e esse povão lindo dessa festa não serve. Ah, tem um paupérrimo lá no fundo. Aquilo lá foi chamando atenção, aquilo lá foi desprezado de tudo, ninguém quer nada com ele. E ela foi atraída por ele, e ela foi chegando perto dele, e aquilo ali foi mudando, e ela caiu aos pés dele, e chorou aos pés dele, banhou com lágrimas, e pegou cabelo, e esfregava nos pés de Jesus. Uma coisa que é tão difícil, um homem deixar uma mulher dessa chegar, e Jesus sabia, ela é prostituta, e esfregando cabelo nos meus pés. Jesus diz: faz a obra, faz. Irmão Branham veio e diz assim: se você tem uma obra para fazer para Deus, Deus para até que você termine. Deus não é apressado, Ele espera até você terminar aquela obra. E ele esperou, e a prostituta chorou, e os outros ficavam lá, olha lá, se ele fosse profeta, ele sabia. Ele não sabia coisa nenhuma, ele não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse, ele sabia quem está lá aos pés dele, beijando. Ela beijou o pé dele. Vê se eu Simão dou meu pé para uma prostituta beijar. Vê se eu religioso, laodiceano, dou meu pé para uma prostituta beijar. Você não dá pé, você já está com a alma lá na grande prostituta, já está com tudo na grande prostituta. Você não precisa dar mais nada, já deu tudo, entende? Mas eles criticavam Jesus e diziam assim:
Olha, e ela esfregando os pés dele. Aí eles podiam pensar assim: vê se nós aqui, somos religiosos, vamos deixar uma prostituta esfregar o cabelo nos nossos pés. Aquilo lá não é profeta, coisa nenhuma. Daqui a pouco, quando ela terminou o serviço, Jesus levantou mais a prostituta e chegou perto de Simão. Agora é hora. Conversou com Simão, e você sabe, conversou com Simão direitinho, mostrou para ele o que era ser humilde. Ô Simão, eu fui convidado por você para vir na sua festa. Eu não vim de oferecido. Você não beijou meus pés, mas você não beijou nem meu rosto. Você não me deu o ósculo quando eu entrei aqui. Você me deixou de lado. Todo mundo, eu vi você lavando os pés de todo mundo, de alta classe. Você lavava os pés de todos os seus convidados, colocava eles no lugar. E você me deixou fedendo aí de lado, com os pés empoeirados. Mas essa prostituta, essa mulher da rua, desde a hora que ela entrou aqui, o que você não fez, ela não veio fazer no meu rosto para eu sentir sensação por ela, não. Ela veio fazer nos meus pés, sinal de humildade, que ela é humilde, que ela humilhou, ela está com uma vida desgraçada, ela humilhou os meus pés. Você está vendo, Simão? Então é essa daí que deve perdoar bastante. Você não sabe nem o que é perdão, Simão. O Simão naquele dia deve ter apanhado. Espiritualmente ele deve ter apanhado, foi desmoralizado. Ele pensou que estava desmoralizando a Cristo. A hora que Cristo levantou, para, irmão, para. Você pode criticar dessa mensagem, você pode falar dela até a hora que você quiser, mas a hora que Deus levantar com esta igreja novamente e parar perante de vocês, Simão do século 20, vocês vão ver, cheio de aquela Laodiceia, cheia de riqueza. Sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Deus diz: você não sabe que é infeliz, desgraçado, pobre, nu. É Deus falando, Apocalipse 3,17. Você não sabe, o pior que você não sabe, Deus vai levantar com esta igreja naquele dia, para poder mostrar para eles o que é essa igreja. Deus vai fazer isso porque nós somos um com Deus, um com a sua palavra. Nós não somos um com o credo apostólico de ninguém aí, que eles estão recitando, porque apóstolos nunca teve credo apostólico. Isso é da igreja católica. Nós não temos credo apostólico, nós temos a mensagem dos apóstolos. Nós temos o batismo, nós temos a ceia. Cadê a ceia? Nem ceia esse povo tem. Eles comem pão fermentado porque a igreja já é fermentada. Eles tomam suco de uva porque a igreja é diabética. Eles não têm lava-pés porque mostra que eles não têm humildade. Mas Deus trouxe uma igreja nesta era. Ele diz: eu vou levantar uma era efesiana. Vai começar uma igreja novamente. E ela está aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por podermos ser um. E aquilo que nós não conseguimos, eu vou conseguir. Esse povo vai conseguir. Eu quero ser um com a palavra do dia. Eu quero ser um com Deus hoje. Perdoa meus pecados, limpa toda a maldade do meu pensamento, do meu coração, da minha língua. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, como diz o salmista, para que exulte os ossos que tu esmagaste. Oh Deus, tu conhece cada coração aqui presente. O Senhor sabe a nossa necessidade. Queremos ser um e não podemos ser um enquanto não formos um com a palavra. Quando nós formos um com a palavra, seremos um com Cristo. Somos um, com Cristo somos um só. Somos um em Cristo, somos um só. Fique de pé, levanta sua mão. Somos um em Cristo, somos um só. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo e um só Espírito, e este é o Consolador. Amém, amém. Continue em espírito diante de Deus.
credos e dogmas, pelo intelecto, pela força, está destruindo a igreja, mas não pode destruir a igreja de Deus. Os de Deus eles não podem destruir, porque os de Deus ouvem a Deus e são um com a palavra, e assim nós somos um com Deus, Deus gerando Deus. É a palavra gerando você, que é um filho da palavra. Quando nasce, você é idêntico ao Pai Celestial. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao nosso coração e selando esta mensagem na nossa vida, para que possamos ser um com Deus. Amém. Abraço um outro.